Olá, meus amigos do ADVJus, estamos iniciando um novo programa feito com aquele carinho, profissionalismo, que afinal você merece. Muito obrigado de me acompanhar sempre aqui na TV, redes sociais, Face, Instagram e LinkedIn. E se por acaso você ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, o faça por favor. É youtube.com/advjusnet. E muito obrigado também por isso. Você vai ver no programa de hoje ADVJus Notícia Jurídica, ADV Especial com 2 participações, Pergunte ao ADVJus, Vocabulário Jurídico, Prestação de Serviços, ADVJus Lançamento Literário e Momento Divino. É agora comigo aqui no ADVJus, fique aqui. Iniciando o nosso programa, legal demais ter você aqui comigo. Olha só, o nosso início de programa, como você já sabe, né, é com uma notícia de cunho jurídico. E a que separamos para você é uma de muito interesse para os nobres colegas advogados, como nós, afinal, né? Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ, disponibiliza página que esclarece dúvidas frequentes de advogados. Isso mesmo, o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo disponibiliza em seu portal uma página com respostas para as principais dúvidas dos advogados, né? Principalmente ele com relação ao peticionamento eletrônico. Foram selecionadas 10 perguntas mais frequentes, né? Que chegam lá nos canais de atendimento do TJ. O objetivo do tribunal é facilitar o trabalho dos profissionais de direito com respostas simples, né, e hiperlinks para comunicados, portarias e sistemas relacionados a cada tema. A iniciativa é resultado do trabalho do Comitê Gestor de Orçamento e Priorização do Primeiro Grau, que tem a atribuição de fomentar, coordenar e implementar programas, projetos e ações com o objetivo de aprimorar os serviços. As dúvidas frequentes foram compiladas pela Secretaria de Primeira Instância do TJ, a partir dos questionamentos recebidos justamente ali pelo Service Desk, né? São várias, né, as dúvidas. Eu separei aqui 2, né, mas olha só, só como exemplo, como protocolar petição e documentos sigilosos, muita gente não sabe, né? Como cadastrar incidente de cumprimento de sentença e muitas outras dúvidas mais. É só você entrar lá, né? Mais informações no site tjsp.jus.br, e foi justamente no TJ que extraímos esse comunicado a você, ok? Sequência do nosso programa, agora vamos falar de ADV Especial, Direito da Moda e Propriedade Intelectual, com a competência da doutora Rafaela Leone. Veja. Olá, eu sou a doutora Rafaela Leone e aqui no ADVJus Especial falarei sobre o direito da moda e propriedade intelectual. Hoje quero destacar a propriedade intelectual e a inteligência artificial. A interseção entre propriedade intelectual e inteligência artificial é um campo de crescente relevância e complexidade. A propriedade intelectual abrange um conjunto de direitos que protegem criações da mente, como invenções, obras literárias e artísticas, marcas e designers. Com o avanço da IA, surgem novos desafios para a proteção dessas criações. A IA é capaz de gerar obras como músicas, textos e até invenções, levantando questões sobre a titularidade dos direitos autorais e patentes. Por exemplo, se a IA cria uma obra original, quem é o autor? O programador que desenvolveu a IA, a empresa que utiliza ou a própria IA? Essa questão desafia as definições tradicionais de autoria e propriedade. A legislação atual geralmente atribui direitos autorais a indivíduos, mas a IA não se encaixa facilmente nesse modelo. Há um debate sobre se a IA deve ser reconhecida como criadora ou se os direitos devem ser atribuídos a humanos ou entidades. Ainda, a IA pode ser utilizada para desenvolver novas invenções. Isso levanta a questão de se uma invenção criada por uma IA pode ser patenteada e quem deve ser listado como inventor. O treinamento de modelos de IA requer
grandes volumes de dados, muitas vezes protegidos por direitos autorais. O uso de tais dados pode infringir direitos de IPI, levando às questões legais sobre a utilização e o acesso a essas informações. Os sistemas legais em todo o mundo estão começando a adaptar-se a essas novas realidades. Algumas abordagens incluem legislação específica para criar leis que reconhecem a IA como entidade legal ou que estabelecem regras claras sobre titularidade de criações geradas por IA. E os direitos de uso para desenvolvimento de modelos de licenciamento que permitem o uso de obras geradas por IA, garantindo que os criadores humanos e as empresas possam explorar comercialmente essas inovações. Portanto, a propriedade intelectual e a inteligência artificial é um campo de grande evolução que demanda atenção contínua. À medida que a tecnologia avança, será necessário que legisladores, juristas e a sociedade em geral colaborem para criar um ambiente que fomente a criatividade e a inovação, ao mesmo tempo em que protege direitos aos criadores e assegura o respeito à propriedade intelectual. Em breve eu voltarei com mais temas de direito da moda e propriedade intelectual. Até lá! Ok, muito obrigado, doutora. Agora, vocabulário jurídico. Olha só. O que é poder normativo no âmbito trabalhista? Aqui a gente fala muito do processo civil, né? Mas o direito trabalhista está sempre em voga. E separamos essa dúvida aí. O que é poder normativo no âmbito do direito do trabalho? Na resposta você já sabe, né? É no intervalinho. Ok, sequência do nosso programa. Pergunte ao ADVJus. Essa pergunta já mostramos a resposta para você no programa passado. A pedidos estamos aqui trazendo o release, tá? Olha só, quando uma pessoa pode ser interditada? Quando a pessoa perde o entendimento, né, o intelecto volitivo, isto é, não sabendo mensurar o nível de suas atitudes e nem mesmo administrar serviços e bens, né? É cabível a membro da família pedir judicialmente a interdição. Vários motivos podem sim desencadear esse procedimento. Dependendo do caso, sim, será necessário mesmo a avaliação médica. ADVJus, utilidade pública. Olha só, atenção idosos, aposentados, pensionistas, né? Todo mundo está sabendo aí do escândalo da roubalheira do INSS, infelizmente, né? Esse desvio bilionário de contas e beneficiários que prejudicou um número imensurável de pessoas, né? E o governo está divulgando a devolução, né, do dinheiro desviado. Quem viver, verá. Ai, ai. Contudo, ele nem esclareceu em nenhum momento, né, como irá fazê-lo, mas já divulga a possibilidade dessa reparação. É o mínimo, né, que tem que fazer para ir, quem sabe, amainar a incompetência. Acontece, né, que além do prejuízo ocorrido pela essa irresponsabilidade governamental, né, e quiçá seja até má-fé desses órgãos aí governamentais, um segundo prejuízo está à espreita no radar aí dos aposentados e pensionistas. Isso porque espertalhões, se passando por agentes do INSS, entram em contato por telefone, pelo WhatsApp e de outras formas também, tá? Para, assim, usando a boa-fé do aposentado ou da pensionista, aplicar um segundo golpe aos já sofridos beneficiários. Não é brincadeira, não. Então, todo cuidado é pouco. Você que é aposentado, pensionista, tenha cuidado. Todo cuidado é pouco mesmo. Procure se informar com pessoas da sua confiança. E boa sorte. Sequência do nosso programa, pergunte ao ADVJus. Uma questão que nos chega de direito condominial. E é bem interessante. Condomínios devem ter responsabilidade por acidentes por falta de manutenção? A resposta é do Dr. Márcio Espímpolo. Veja aí. Nos condomínios, a responsabilidade por danos causados por falta de sinalização, principalmente em áreas comuns, e por falta de manutenção, porque às vezes um simples a funcionária está lavando o piso do condomínio, esqueceu de colocar aquela plaquinha, aquele cavalete dizendo piso molhado. Esse simples problema, se alguém, um idoso, uma criança, passa por ali, escorrega, cai,
quebra um braço, uma perna, machuca de alguma certa forma e precisa de tratamento médico, precisa ir para o hospital, o condomínio, na pessoa do síndico, que é o representante, ele é responsável por isso. Então, é preciso que se tome todo o cuidado, síndico, quando tem manutenções dentro do condomínio, fazer a devida sinalização. E também os equipamentos dos condomínios precisam estar todos sempre em ordem, revisados. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes, um simples escorregador de plástico lá no playground pode ser motivo de problema. Uma criança passa por ali, fere, rasga uma perna, o síndico é responsável por isso também e, consequentemente, são os condôminos quem vão contribuir com o rateio para pagar as indenizações. Ok, obrigado, doutor Márcio. Agora uma prestaçãozinha de serviços, olha só. É, na verdade, um pedido de caridade, né? Doação de sangue. Agora no outono, né? O outono sempre traz aí essa amplitude térmica, que é a diferença, né, da temperatura mais alta com a mais baixa. E em alguns dias podem ter realmente temperaturas mais baixas, especialmente agora no período da manhã, o que faz com que o número de doadores deixem de se dirigir aos postos de coleta para fazer esse louvável ato, né, da doação. Desta forma, o período é de estoques baixos e as doações são sempre necessárias, evidentemente. Para você que está apto a fazer esse gesto de humanidade, dirija-se ao Hemocentro aqui de Ribeirão Preto, né? Aliás, temos 2 endereços, um deles na rua Tenente Catão Roxo, 2501, e também tem na rua Quintino Bocaiúva, 410. Ambos os endereços são bastante conhecidos, né? Telefone para agendamento, que é necessário, é o 0800 979 6049, além do 3610 8929. Doe sangue, doe vida. Agora a DV especial, prática processual sucessões, com o Dr. Sérgio Oliveira Dias. Veja aí. Olá, amigos do ADV Jus, é uma satisfação estarmos juntos novamente. Vamos falar hoje sobre um tema que está trazendo bastante movimento dentro do mundo jurídico. A viúva, companheira, deixarão de ser meeiras, deixarão de ser herdeiras? Esse é o projeto que está em tramitação no Congresso Nacional. Esse projeto de lei prevê que a esposa ou a companheira deixarão de ser automaticamente meeiras no caso de falecimento do seu companheiro. E isso vai abranger tanto a mulher quanto ao homem. É uma inovação do Congresso Nacional buscando se adaptar a uma suposta nova realidade em que haveria uma igualdade econômica entre o homem e a mulher. Remontando historicamente a esse conceito, quando do Código de 2002, que novamente ele reprisou o Código de 1916, ele trata da mulher como sendo automaticamente meieira, como cônjuge meieiro nos casos de comunhão parcial de bens, automaticamente a esposa ou o marido se presume como tendo concorrido com 50% na constituição de todo o patrimônio do casal. Atualmente há uma corrente que discute que essa partilha deve ser feita proporcionalmente ao esforço que cada um contribuiu para a constituição do patrimônio. Daí a ideia de se acabar com essa situação de meeiro, havendo a necessidade de fazer uma comprovação da participação de cada um destes cônjuges, assim como já está sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal nos casos da comunhão parcial de bens, que haja uma efetiva comprovação de que houve uma constituição conjunta de um e de outro para o patrimônio do casal. Me parece que isso representa apenas uma pequena parte da população brasileira. Dentro do nosso Brasil, nós temos os grandes centros econômicos que podem trazer essa realidade. Mas nas pequenas cidades, nas médias cidades, não me parece que seja essa a situação real e efetiva. E em breve traremos novidades sobre esse assunto. Até o nosso próximo encontro. Ok, muito obrigado, doutor Sérgio. Meus amigos, olha, quero fazer aqui uma indagação. Você já ouviu falar, olha, tal cidade está uma verdadeira indústria de multas? Tem cidade na nossa região aí, né, que a gente viu falar muito disso. E hoje tem gente falando que parece que Ribeirão está com esse probleminha. Atenção, órgãos aí, né, principalmente RPMOB, Prefeitura Municipal. Olha só esse recado que eu quero dizer aqui. Então, pois é, Ribeirão Preto, né,
A chamada indústria de multas de trânsito me parece, né, pelo que a gente recebe de feedback, é um assunto um tanto complexo, né, que envolve sim a fiscalização e arrecadação de multas por parte aqui da empresa famosa RP Mob, essa empresa de mobilidade urbana aqui de Ribeirão. Acontece o seguinte, a percepção de muitos, inclusive a nossa também, né, de que somos motoristas, no cotidiano estamos no trânsito de Ribeirão Preto, é que pode sim estar acontecendo um certo excesso, né, pois multas por falta de cinto de segurança e principalmente por uso irregular de celular aí no volante, chegam aos montes sem nenhuma comprovação por parte da fiscalização. Não estou entrando aqui em detalhe, tá? Se tem ou não que ter foto, se a lei está ou não certa, se a fiscalização está ou não certa. Eu estou apenas me reportando que tem muita gente aí reclamando que não passou naquele lugar, naquele dia, e também a RP Mob não tem como provar. É simplesmente a multa chegou, né? E aí teve que entregar lá nas dependências da RP Mob. Evidentemente que sem foto, sem comprovação plausível documental, levanta-se uma desconfiança, porque é mais que necessário que exista transparência, e não está existindo, tá? Então, olha só, como a gente vê que não adianta reclamar muito, né, mas consignar sim, aí a insatisfação é muito sim relevante. As reclamações devem ser encaminhadas lá para a RP Mob, que atende na Avenida Saudade 2182. Não é mais lá em cima, na General Câmara, tá? Então atende ali na Avenida Saudade 2182, esquina com a Rua Aliados, Campos Elíseos, aqui em Ribeirão Preto. Inclusive tem gente que fala que pontos, principalmente de telefone, né? Me citaram até um aqui com várias multas no mesmo lugar e que naquele dia ninguém viu, ninguém da RP Mob, tá? Algumas pessoas queixaram-se que não pode passar na Praça da Bíblia sem levar aí uma multa na sacola. Transparência, RP Mob, por favor. Agora, intervalinho, voltamos na sequência, trazendo para você atitude e comportamento. Todo mundo está gostando, e você? Fique com a gente, depois você nos avalie. Volto já já. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. O que é poder normativo no âmbito trabalhista? É a competência dos tribunais do trabalho para estabelecer normas e condições em dissídios coletivos, previsto no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal. Legal demais, estamos voltando então com o ADVJus TV neste segundo bloco. Obrigado da companhia aqui comigo sempre, ok? Meus amigos, iniciamos hoje aí em 4 etapas, né, a segunda parte de atitude e comportamento. Nós começamos lá bem daquela fase assim inicial, do início da advocacia, né? Fomos até a sentença e agora nós vamos entrar aí na esfera dos recursos, na esfera civil, evidentemente. O primeiro que abordarei é com relação ao agravo de instrumento. Faço sempre esse adendo, jovens e iniciantes da advocacia dos 20 aos 70 anos, não queremos esgotar a matéria, apenas elucidar pontos para você que está aí iniciando na advocacia, ok?
Hoje abordarei a dificuldade de todo iniciante na advocacia relativa, né, ao agravo de instrumento. Olha, antes de iniciar propriamente no nosso assunto, né, é necessário pontuar que os recursos no processo civil, ou civil, como prefiram, né, como preferir, existem para a possibilidade de impugnação frente às insatisfações das decisões judiciais. Isso mesmo. A intenção de todo recorrente é a modificação, a reforma, anulação ou reconsideração do ato judicial proferida pela autoridade competente. Aqui entenda-se o juiz, né, o magistrado. Com relação ao agravo de instrumento, ele está ali previsto em nosso CPC no artigo 1015, e é assim um importante mecanismo, e eu diria até de aprimoramento, sim, dentro do processo civil. É bastante corriqueiro que, diante do desenrolar processual, nós advogados deparamos com despachos, decisões interlocutórias, né, que podem, a nosso ver, refletir um antagonismo frente às nossas aspirações futuras, né, aspirações dentro daquele feito, do desenrolar processual. Isso mesmo, pode acontecer sim em determinadas situações que, se não intervirmos como patronos que somos, né, pode acontecer um ulterior prejuízo, né, para os nossos clientes e para o feito, né, para que o feito venha retornar ou retomar, né, o seu curso normal. Evidentemente que temos em mãos a possibilidade da interposição do agravo de instrumento. Veja, esse é um recurso, né, entre aspas, que questiona melhor determinada decisão interlocutória, a qual será apreciada, mas com uma condição. É muito importante que você esteja dentro do prazo, né? Isso mesmo, principalmente isso daí. É muito importante a observância deste prazo de interposição desse dispositivo, que é de 15 dias contados da publicação da decisão do juiz. O agravo de instrumento pode ser deferido, isto é, aceito pelo juiz da causa, ou poderá também ser indeferido, pode ser negado, né? Em ambos os casos, o procedimento e condições para continuidade, né, estão inseridos no CPC e em farta jurisprudência disponível. Só o pessoal chegar e dar uma procuradinha ali, tá bom? É isso aí. Com relação ao agravo de instrumentos, queríamos fazer esse insight, melhor dizendo. No próximo ADVJus falarei a respeito dos embargos de declaração. Conto com você. Mas lembre-se sempre, saber tudo, né, e atender todo tipo de demanda jurídica é, sim, a receita infalível para o insucesso. Portanto, especialize-se. Sequência do nosso programa, agora pergunte ao ADVJus. Direito ambiental. Olha que pergunta interessante, ó. Por que alguns ambientalistas de sofá só se preocupam com a Amazônia? Por que será, hein? Será que eles têm conhecimento? Resposta competentíssima do ótimo Dr. Fabrício Martins Pereira. Veja. Marcos, na verdade, o que a gente percebe é o seguinte: assuntos como Amazônia, florestas, eles têm destaque internacional. E tem ONGs internacionais, Alemanha, França, etc., que já destruíram todo o seu meio ambiente, já tiraram todas as árvores, vem protegendo o ambiente de uns tempos para cá, porque hoje o mundo industrial, o mundo produtivo criou essas barreiras comerciais e industriais. Então é um discurso falacioso, essa pseudoproteção ambiental, mandando dinheiro para países como o Brasil, que tem a floresta amazônica. Então esses ambientalistas, como você mesmo relatou, de sofá, né, carpete ar-condicionado, na verdade o que eles querem, né, não todos, a gente não pode dizer que são todos, mas que há algo genérico, há. Eles estão preocupados com o dinheiro das verbas das ONGs, não estão preocupados efetivamente muitos com o meio ambiente. Por isso é que acontecem atrocidades ambientais nas cidades e aqui não estão os ambientalistas para ver o povo jogando lixo no rio, jogando lixo em qualquer lugar, queimando lixo pelos lugares. Mas a Amazônia interessa porque tem dinheiro. Legal, meus amigos, agora quero fazer aqui um parêntese, né, a respeito do lançamento de uma obra que aconteceu ontem, quarta-feira, 14 de maio, 17 horas, lá no Jardim Botânico, né, aqui em Ribeirão Preto, lugar
muito bacana, né, foi justamente o lançamento do livro Cargo de Confiança e o Fenômeno da Horizontalização das Relações do Trabalho, da doutora Giovanna Atarazzi, né, colega minha aqui de ADVJus, e lançou esta segunda obra. O ADVJus esteve presente, traz para você aí as impressões da autora. Confira. Primeiro eu quero agradecer ao ADVJus por estar aqui. A ADVJus é meu parceiro, o Marco é um amigo, está sempre junto nos meus, em todas as minhas oportunidades, né, importantes aí para minha carreira. Eu quero agradecê-los. E esse livro realmente ele é muito importante, não que o primeiro não tenha sido, mas é um tema que eu de fato trabalho na minha advocacia, né? E ele surgiu aí dessa inquietação e de querer trazer para um universo mais teórico aquilo que eu vivo na prática. Então quero agradecer muito que vocês estejam aqui. Legal demais, mas mais legal mesmo é o momento divino, o momento de abrir o sorriso. Gosto muito. Vinho é tudo de bom. O melhor rótulo, aquele que você gosta. Oferecimento: La Bottiglia Vinhos. Veja. Esse é o Vinocopper Refosc, um vinho da Eslovênia muito pouco conhecido aqui no Brasil. Ele tem uma coloração vermelha bem intensa com reflexos violetas. No aroma, ele vai apresentar características frutadas com um toque de amora, né? Um pouco também de especiarias, né? Como pimenta preta. E no paladar, ele é um vinho muito envolvente em boca, tá? Com taninos bem presentes, mas bem macios, com uma excelente acidez, né? Um vinho muito agradável, com um final muito agradável. Tá? Aí ele combina muito bem, tá? Com queijos maduros, com embutidos, carnes vermelhas, tá? E é para ser servido entre 16 e 18 graus Celsius. Venha conhecer aqui na La Bottiglia. Finalzinho de mais um ADVJus TV. Muito obrigado da sua companhia, da sua preferência, da sua audiência. ADVJus, estou ligado, ADV especial. Vem para cá fazer parte você também. Forte abraço. Até o próximo.